Olá, pessoal. Terça-feira, 16 de agosto. Bem-vindo a mais um Open News. E vamos lá, faz bastante tempo que eu não falo aqui com vocês, então eu separei algumas novidades, algumas coisas legais aí. Vai ser um papo rápido, vamos falar um pouquinho sobre o relatório semestral que saiu. Vamos falar sobre o Open Bar, o Happy Hour da comunidade Open Finance, um pouquinho de como foi lá a Febrabatec, onde a gente teve a oportunidade de encontrar vários colegas, e também sobre Open Insurance, novas datas referente ao cronograma. Vamos lá. Começando aqui trazendo o relatório semestral, feito aí pela estrutura inicial do Open Finance Brasil. Muito mais aí que um relatório semestral, ele traz aí um histórico, na verdade vai falar aí sobre quase 1 ano e meio, 2 anos aí de Open Banking, Open Finance no Brasil. Então é bem rico, vamos folhear aqui junto e daí deixe seus comentários e tudo mais. Então basicamente 5 capítulos, um pouco sobre todo esse histórico de Open Banking e a transformação para o Open Finance, a composição do Open Finance, então toda essa estrutura, e daí a gente vai poder falar bastante sobre isso também. Os componentes tecnológicos e de segurança, a gente passa rápido por aí, mas daí os principais indicadores, daí eu quero falar aí com vocês sobre isso. Daí o capítulo 5 também fala um pouco de dinheiro, os desembolsos aí que já foram realizados nesse período. Então, num primeiro momento, ele traz aqui o que é o Open Banking, o que é o Open Finance. Com essa visão inicial de, putz, você tem aí anteriormente cada aplicativo de cada banco trazendo aí informações para vocês, e daí agora, com toda essa estrutura do Open Bank, um aplicativo ou um device, um dispositivo capaz de se conectar a múltiplos bancos. Esse dispositivo pode ser sim um celular, mas também um aplicativo rodando num navegador, um aplicativo rodando na sua televisão, um aplicativo de repente rodando na sua geladeira aí. Então é só um exemplo aí do que ele traz dessa mudança. E mais para frente ele vai trazer outros exemplos. Ele vai trazer aqui também motivadores de inclusão, competitividade, a educação financeira, a participação aí do cidadão consciente, poupança, sustentabilidade aí. Um pouco mais para frente, os motivadores. Destaco aí para os 4Ds, né, de desburocratizar, desmonetizar, digitalizar e democratizar aqui os serviços financeiros, mas também outros aí que a democratização relacionada com a inclusão financeira, interoperabilidade, que faz parte de deixar cada vez também menos burocrático, digitalização e deixa mais portável aí todo o banco, e a desburocratização também, facilitando a toda essa portabilidade, etc. Que outro motivador aí ele traz? Principalmente um alinhamento com o contexto global, que é o que ele vai trazer no próximo slide, onde ele fala lá que em 2018 você já teve Reino Unido, União Europeia, trazendo aí todo esse movimento. A União Europeia é muito mais forte com pagamentos, PSD2. O Reino Unido, sim, lá através da entidade dele regulatória, trazendo aí o Open Banking. Isso daí se expandiu para a Ásia, para a Oceania, para a América também. A gente teve aí a regulação no México, ainda com bastante coisa para evoluir, mas principalmente aqui no Brasil. Lá em 2019, o Banco Central começou a tratar isso. 2021, a gente entrou em produção como destaque aí, implementado pelo Banco Central do Brasil e pela própria autorregulação que
criou esse relatório aí. Traz aqui também os motivadores ainda dentro da agenda do Banco Central, ó, 2019 ele traz aqui, que é a agenda BC hashtag. Antes disso, historicamente, era a agenda BC+, e daí BC hashtag, onde entrou alguns novos fatores, um dele o próprio Open Bank. Ele traz aqui benefícios para a população, então ele consegue falar aí dentro ainda dos motivadores, né? Mas o que o Open Banking, Open Finance pode trazer, como acesso a crédito, gestão financeira, da vida financeira, né? Em um único só lugar, acesso a produtos e serviços inovadores, traz aqui o iniciador de pagamento, expansão aí para o futuro Open Data e principalmente Open Economy, né? Uma economia aberta, baseado em troca de dados e APIs e tudo mais. O que a gente traz ainda como benefício aí? Ele vai trazendo aí algumas informações não exaustivas, né? Ele fala aqui também da evolução aí do Open Banking, ainda com esse nome, fase 1 lançada lá em fevereiro de 2021, fase 2 aí também compartilhando dados, e a terceira fase lançada aí há quase um ano, já com pagamentos aí. Isso aí tudo evoluindo, então ele traz aqui na linha do tempo o que a gente fez de lançar essas fases, toda a parte da estrutura, quando a convenção determinou, como as instituições começaram a implementar isso. Essa fase aqui que a gente estava de revisão de toda a fase 2, e a gente ainda está concluindo toda a revisão aí da fase 2 e a fase 3A, para daí se preparar para o que está por vir, segundo o relatório aí, que é fase 4A, que é o continuar e toda a implantação aí de dados abertos lá de produtos financeiros como investimentos, seguros, previdências, parte de câmbio, também 3B, 3D e 3E, toda a parte de pagamento, 3C o encaminhamento da proposta de crédito e finalmente os dados transacionais aí de seguros e tudo mais dentro das instituições bancárias. Paralelo com essa agenda aí do Open Banking, do Open Finance, também seguiu a estrutura do OPIN, né, do Open Insurance, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre o cronograma dele, mas a gente já consegue ver aí que ele caminha também e ajuda com isso. E aqui sim ele vai falar da transação do Open Banking para o Open Finance, onde eu ainda me confundo bastante falando, e talvez você também, quem começou com Open Banking, às vezes não fala Open Finance e traz aí, mas sim tomou-se essa decisão aí. Ele traz aí em março de 2022, onde rebatizou, mudou o nome aí do Open Finance, mostrando que ele teria uma estrutura cada vez mais ampla, já alinhado com a agenda determinada lá na frente, né? Ele traz aqui alguns exemplos e casos de uso. Isso é bacana para tangibilizar, e daí eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, mas é muito importante esse destaque que ele dá, que é não exaustivo. Ele separa aqui em dois lados, principalmente o B2C e o B2B. Então, B2C voltado às pessoas físicas, o que o Open Finance pode trazer aí voltado para as pessoas físicas? Vocês já sabem, mas vamos lá falar, principalmente essa parte de iniciação de pagamentos, onde ele traz, que são essas instituições que vão prover a iniciação de pagamento. Isso daí vai criar toda uma facilidade, novas experiências de como o usuário vai poder realizar seus pagamentos recorrentes, recorrentes variáveis ou pagamentos únicos, mas enfim, dentro de uma nova jornada. Os sistemas de gestão financeira pessoal, então os PFMs, onde ele vai poder organizar a vida financeira daquela pessoa, trazer dicas, insights, então cada um vai ter sua característica aí personalizada, mas também é uma tendência, são coisas aí que pode vir. Os comparadores de preços e serviços financeiros, isso daí é bem legal. A gente já tem algumas coisas aí que estão surgindo, principalmente para o lado de bancos, começaram a usar para se comparar, mas também a expectativa é que algumas fintechs ou alguns bancos
também lancem aí seus comparadores. E finalmente, aí nesse exemplo, dentro de pessoas físicas, o crédito cada vez mais personalizado e customizado. A gente parte agora para a parte do B2B, onde são produtos e serviços voltados para pessoas jurídicas, e daí o primeiro que ele traz também são os ITPs, onde ele fala assim, empresas que podem ser ITPs como serviço, isso é, você tem um grande varejo, você tem um varejo, ou você tem uma cadeia de clientes, e quer prover eles ser um iniciador, um serviço deles iniciarem pagamentos dentro dessa sua jornada e tudo mais, você vai poder contratar aí uma instituição que vai prestar esse serviço de ser um ITP como serviço para vocês. Então isso daí é uma coisa interessante. Outras empresas que permitem você ser um Open Finance as a Services, então também como serviço aí, mas aí numa forma de software, né? Então ele está te entregando um software de Open Finance e com toda a infraestrutura e tudo mais, e você entra na tua camada de entregar a parte de licenças bancárias e tudo mais, aí fica pela instituição, né? O BFM, então, assim como eu falei do PFM, onde ele gerencia finanças pessoais, o BFM ele vai gerenciar as finanças da sua empresa. Um software que pode ser também um pouco mais simples, talvez, que um RP ou o seu próprio software de RP, mas que ele está lá para gerenciar seu fluxo de caixa, suas informações financeiras, PJs, e vai poder fazer um trabalho de contabilidade, apuração de tributos, de contas a pagar, contas a receber e tudo mais, integrado com uma e mais instituições financeiras aí. E ele coloca ainda uma automatização de análise de dados bancários, de análise de riscos, fraudes, análise de perfil e outros exemplos aí que podem ter. Então você pode ter diversas soluções que vão surgir e dispositivos conectados a toda essa estrutura de Open Finance, que são APIs, e daí você pode ter diversos dispositivos e devices e tecnologias aí conectadas nesse barramento, com o consentimento e com a autorização de olhar para isso. O que ele vai trazer agora nessa parte, né? Então, capítulo 1 concluído, consegui bater um papo aí com vocês sobre ele. A parte do capítulo 2 aí. Ele vai falar um pouco sobre o tamanho desse time, que é a estrutura do Open Finance, do Open Banking aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente tem uma estrutura de 3 níveis aí. Então, o estratégico, onde estão os conselheiros, formado pelas associações aí, então indicações da Febraban, da BBC, da OCB, do outro lado lá da Bex, as instituições de pagamento, a Abranet, a Abripag e a Câmara Enet, e das fintechs, enfim, a BCD e também a BFintex. Então elas formam aí essas cadeiras, as 6 cadeiras com seus suplentes, mais um membro independente, são 13 profissionais envolvidos aí em toda essa estrutura. Nessa camada, para fazer todo esse apoio e esse trabalho entre o estratégico e o tático, a gente tem uma camada administrativa, né? Então, entre o estratégico e o técnico, desculpa, a gente tem essa camada administrativa, todo esse tático aí. E isso é formado aí por profissionais de gestão de projetos, principalmente os PMOs, e daí tem 23 profissionais aí incluídos. Até a gente descer mesmo nos técnicos, que são os grupos de trabalho, os GTs, formados por pessoas indicadas por associações, por essas que eu acabei de citar lá em cima. E daí a gente tem grupo de trabalho de arquitetura, de UX, de comunicações, de compliance, da própria estrutura definitiva aí, formado aí por mais de 600 profissionais do mercado. Então, assim, você vê que é muita gente realmente, mais de 650 pessoas trabalhando só na estrutura inicial. Daí, dentro disso, naquelas empresas que prestam serviço de Open Finance as a Service, já tem mais uma centena cada uma. Dentro dos bancos, das instituições financeiras, você já tem mais de uma centena de pessoas também trabalhando nisso. Então, você começa a somar aí o número de profissionais envolvidos hoje para implementar o Open Finance no Brasil. Ele traz aqui mais de 25 grupos técnicos, então trazendo aí o quanto aumentou os grupos de trabalho, né? Poucos grupos lá no começo,
e hoje mais de 25 grupos aí trabalhando. Alguns grupos se encerraram porque eles conseguiram, enfim, concluir lá o trabalho dele, mas muita coisa ainda para ser feita, muita coisa para trabalhar. Não é fácil realmente e o pessoal está se esforçando aí bastante, todas as instituições e principalmente quem está dentro da estrutura. Comentem aí se vocês estão lá e etc. Ele vai falar aqui um pouquinho do modelo de participação do Open Finance e tudo mais, de instituições obrigatórias. Daí vem muito lá da regulação. Vocês já devem saber, mas aquelas que S1, S2 que tem que estar no escopo completo disso, as detentoras de conta. E daí elas vão estar nessa parte de pagamentos e as iniciadoras também e as instituições que vão estar dentro do encaminhamento de proposta de crédito, que são aquelas que têm contrato de correspondente aí firmado no país, de uma forma digital, né? Não sei se ele fala aqui, mas é isso aí, ó, por meio eletrônico das propostas de crédito. E daí a gente traz aqui também as voluntárias. Voluntárias é aquelas que não estão como obrigatório, mas elas desejam ter a reciprocidade, desejam receber dados, poder consumir aquilo. Logo, elas têm que compartilhar também suas interfaces e fazer parte aí de todo esse ecossistema, né? Se antes o Open Finance, o Open Banking era uma piscina gelada, ele está cada vez mais cheio, tem muita gente agora nessa piscina e tudo mais. E daí ele traz aqui todo o tamanho, né? Mais de 800 instituições dentro dos seus conglomerados e as suas associações aí representando eles, né? Então, se você ainda não faz parte de todo esse escopo do Open Finance por algum motivo e está vendo esse vídeo, o caminho é a sua associação realmente que representa a sua instituição e daí você deve ir lá. Com link aqui para você principalmente acessar as instituições participantes, mas você encontra lá no openbankingbrasil.org.br. No final ele traz o link aqui também. Ele vai falar aqui um pouquinho dos componentes de tecnologia e segurança, isso eu quero passar rápido aí com vocês, mas basicamente a estrutura do portal, os motores de conformidade que a gente tem, diretório de participantes, a plataforma de incidentes aí de segurança, das ameaças cibernéticas, o Service Desk que funciona para controle de chamados e tudo mais que acontece, plataforma de resolução de disputas e as autoridades aí certificadoras. Todo esse ambiente composto aí por algumas instituições e tudo mais. Indicadores. Passei rápido porque eu queria chegar nos indicadores aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente tem grandes números aí do Open Finance já. Como eu falei, esse relatório é semestral, né? Ele tem esse título de relatório semestral, mas ele traz aí dados desde o Go Live, né? Então, desde 1 de fevereiro de 2021, a gente já teve 2,7 bilhões de chamadas aí. Então, é um número significativo, um número bacana aí. Consentimentos ativos 6,7 milhões, né? Então, aqui todo o número disso daí. 5 ITPs aí dentro do primeiro semestre, esses números estão crescendo, instituições ativas e tudo mais aí. Toda a migração aí também de Open Banking para Open Finance já estruturado. Então aqui ele traz um detalhe desse número, como vem crescendo aí mês a mês, período a período. Então um negócio aí semana a semana, né? Todo um crescimento realmente. E o quanto a qualidade aí, né? Então assim, o índice de sucesso dessas APIs vem se mantendo com qualidade, vem sendo muito bacana e muito rico. O número de consentimentos ativos lá, então 6,7 milhões, né, de consentimentos ativos aí dentro desse ecossistema. O que é um consentimento ativo aí? É quando um usuário dá autorização para uma outra instituição ou consultar o dado dele ou realizar um pagamento. E daí isso cria-se um vínculo entre uma instituição e outra e fica ativo aquilo até que seja efetivado aquele consentimento de pagamento ou revogado pelo usuário, que ele não pode mais, que aquela instituição não pode mais consumir os dados dele. Enquanto isso aí estiver ativo,
esse link, essa comunicação, ela tá ativa aí dentro do Open Finance, né? Então, fala das iniciadoras que já estão no ar aí nesse primeiro semestre e mais iniciadoras de pagamento para entrar, correspondentes bancários, instituições aí receptoras ou transmissoras de dados. Então, esse número vem crescendo, o número de chamados aí que teve. E aqui ele traz os dados aí de quantos acessos ao portal do cidadão vem tendo aí cada vez mais. Então, tanto no cidadão como na estrutura do desenvolvedor, também vem crescendo aí. Comunicação. Então, existe o Open Finance aí em forma, mais de 200 comunicados já foram enviados, salvo engano, 201, 202 aí no dia de hoje. Pouquinho mais, talvez, aí, não tô com o número agora na cabeça. Mas muita novidade. Então, toda vez que tem uma novidade pontual, alguma coisa assim, a estrutura inicial já envia essa comunicação aos participantes aí, às instituições. O que ele traz aqui ainda? O desembolso, então vai trazer um pouco de custo aqui. Não quero nem comentar um pouco sobre dinheiro e tudo mais, se tá certo aí. E daí ele convida todo mundo a consultar o site openbankingbrasil.org.br. Acredito que vocês já conheçam, mas se não conhece, dá uma olhada lá. E traz todo o crédito, principalmente um agradecimento aí a esses 600 profissionais aí que estão lá coordenando e estão debruçando nos grupos técnicos e estão dentro de toda essa estrutura aí e algumas empresas e tudo mais dentro desse vínculo, né? É um grupo enorme aí de profissionais trabalhando em cima do Open Finance no Brasil. E daí eles já trazem todos esses números aí significativos pra gente. Então, uma coisa bem bacana. O que eu vou trazer aqui agora? Que nem só de trabalho vive esses profissionais. A gente organizou aí, principalmente eu e o Leandro, um happy hour de Open Finance aí no Brasil. Então convidamos via LinkedIn, o Leandro disparou lá a ideia, colocou um post, que tal se a gente se reunir? E muita gente aceitou essa ideia, esse desafio, essa proposta, quis se reencontrar. E daí marcamos, conseguimos juntar todo mundo não, mas umas 100, 120 pessoas estavam lá nesse evento. E a gente fez um happy hour, vou trazer um pouquinho aqui da experiência, o que a gente teve com vocês, mas é um trecho muito pequenininho mesmo. Vamos ver. E Open não é só Open Data, é Open Bar e Open Food. Isso interessa a todos. Meu nome é Charles Bem, vou voltar. Show, é isso aí. Vim trazer só um trechinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham dado esse sabor, esse tempero aí de conhecer mais. Em breve a gente vai divulgar aí o vídeo todo. Teve algumas pessoas aí deixando seu depoimento, falando um pouquinho do que estão trabalhando aí dentro do Open Finance Brasil, o que eles estavam achando aí da festa, desse encontro e tudo mais. E se você se interessou aí um pouquinho para isso, você já pode ver o opensummit.com.br, que já está com data marcada pro próximo evento. Aproveita, se inscreve lá, já entra na lista, porque daí você vai receber informações aí em primeira mão do que a gente está preparando aí para esse segundo semestre e vai poder estar com a gente num outro encontro que a gente está organizando. Mas para isso você já tem que se inscrever lá no evento, o opensummit.com.br. O Open Summit, para quem não sabe, ele já teve uma edição aí no semestre passado. Ele vem da trilha. A gente fez o Open Bank Week, fez o Open Insurance Week, fez outra edição aí do Open Banking Week e daí a gente transformou isso daí. Então, em vez de ter uma edição de Open Bank, uma edição de Open Insurance, é o Open Summit, onde a gente trata de banking, de insurance e muito mais, porque daí a gente pode falar de Open Health, CBDC, pagamentos, diversos temas relacionados a isso, como segurança, e vai estar tudo aí nessa próxima edição. Então você tem que se inscrever agora e curtir lá e seguir. Vamos lá, vou trazer agora um pouquinho para vocês de Open Insurance. E dentro de Open Insurance a gente tem principalmente aqui um ajuste
no cronograma regulatório e o que a gente está falando de algumas APIs, de algumas definições que a gente teria agora em 1 de setembro de 22. A gente tem uma previsão aí para 1 de março do próximo ano e assim sucessivamente. Deixa eu rolar aqui um pouco com vocês, deixa eu alterar aqui minha tela, mas você vê que foi sendo ajustado o cronograma para atender aí as demandas das instituições, das seguradoras, das sociedades de seguros, dos grupos de trabalho e etc. Então, assim, ele traz aqui que toda essa questão de prazo de certificação, de FAP, que existe nessa jornada aí, precisa ser realizada também. E toda a necessidade aí que isso vá acontecendo, motor de testes, conformidade e tudo mais. Assinado, homologado, divulgado aí para o mercado, esse ajuste necessário para as instituições se regularem e daí estar em compliance com tudo isso. Então, sim, realizar aí o Open Banking, o Open Insurance, o Open Finance dentro do Brasil é trabalhoso, tem muita gente envolvida e para isso às vezes é necessário ajustes, mudanças aí de cronogramas, de data, de prioridades dentro desse ecossistema. Uma coisa importante é que o Open Finance e o Open Insurance, então o Banking, né, e todo o Banco Central, junto com a SUSEP, estão sempre também conversando aí sobre interoperabilidade de todo esse ecossistema. Eu espero aí que vocês tenham gostado aí desse Open News especial para falar sobre o relatório, para falar um pouquinho de como foi nossa festa. Falei também do Open Summit, que você tem que se inscrever, não pode perder. E daí já se cadastra lá para receber nossos comunicados, para ter aí essa surpresa que a gente está preparando para vocês. E também do cronograma do OPIN, do Open Insurance. Deixa aí seu comentário, deixa seu like. Devia ter pedido lá no começo, né? É sempre assim, ó. Compartilha com os amigos, deixa o like, deixa seus comentários e fala também. Eu não fazia esse programa há bastante tempo, né? O que eu devia ter comentado aqui, o que eu devia ter falado e eu acabei não falando. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.